Que bom que nos encontramos mais uma vez. Se você está aqui, é porque você se interessa por essa vida de oração. Eu quero lembrar sempre que nenhum de nós pode dizer assim, eu não sei pelo que orar. Então nós temos aquela agenda permanente de oração. Lembre-se de orar pelo Brasil, pelos governantes, para que eles sejam sábios e servidores, tenham um espírito cívico. Ainda orar pelas questões da Covid-19, para que as vacinas cheguem a todos tomem a sua segunda dose, toda a população seja imunizada. Ore pela economia do Brasil, para que ela seja reativada, para que ela cresça, para que as pessoas possam ter emprego, renda e não passar necessidade. Ore pela sua igreja, pela sua liderança, pelas lideranças de cada ministério, pelos voluntários que ali servem também. Nós estamos retornando às atividades presenciais e precisamos que cada um de nós exerça com zelo seu dom e seu talento, para que a igreja seja este instrumento de Deus para abençoar a vida daqueles que já conhecem a Cristo e congregam conosco e também, especialmente, daqueles que ainda não conhecem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Temos grandes desafios, então, pela frente. Lembre-se de orar também por aqueles que sofrem, pessoas que estão enlutadas, que viram seus entes queridos partir, que precisam de sabedoria, de ânimo, de forças para reestruturar a sua vida. Queremos ser estes instrumentos de Deus na vida deles. Queremos ser uma encarnação de Deus na vida deles, que eles possam enxergar com seus olhos físicos, possam tocar com suas mãos neste amor de Deus através de nós. Então há muita necessidade, há muito pelo qual orar. Há também motivos de gratidão. Pense você, como eu, que, se Deus permitir, estamos passando pelo momento mais crítico desta pandemia e estamos vivos. Isso é um motivo de gratidão. Estamos saudáveis, isso é um motivo de gratidão. Estamos com emprego, isso é um motivo de gratidão. Pela graça de Deus, nenhum membro da nossa igreja partiu neste período por conta da Covid, mas nós estamos considerando, tristes também por aqueles nossos irmãos da nossa igreja que viram entes queridos seus partirem. Precisamos cuidar uns dos outros e a oração é uma maneira de chegarmos aonde não podemos chegar, de darmos aquele abraço que gostaríamos de dar e não podemos, de dar aquele beijo naquela pessoa querida que não podemos dar neste momento. Então ore por esta pessoa. Há motivos de sobras pelos quais orar, especialmente pela gratidão de um Deus que nos acompanha, que cuida de nós, que ouve a nossa oração. Que grande privilégio nós temos de poder entrar na presença de Deus pelo sacrifício que Cristo realizou e diante dele derramarmos o nosso coração, as nossas necessidades, também os nossos louvores. Quero convidar você a pensarmos um pouco sobre este sentido da oração nesta noite, sobre este propósito, sobre sermos mais objetivos naquilo que vamos falar diante de Deus. A oração é algo especial no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos meditar hoje na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Eu quero convidar você a deixar sua Bíblia preparada, porque nós somos exortados a levantar mãos santas diante do Senhor. Enquanto orarmos, levantarmos estas mãos diante do Senhor, suplicando, pedindo, e tudo isso com sentido, com um propósito, que vai deixar a nossa oração ainda mais prazerosa, mais cheia de significado. Então prepare o seu coração, se ajeite aí, se acalme o seu coração, se organize. Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Quero ler a partir do verso 1 até o verso 8.
no qual ele vai dizer o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de entrar na tua presença e de nos unirmos, ó Deus, diante de ti como igreja, para falar contigo, para pedir-lhe, para suplicar-lhe a tua misericórdia, a tua graça e a tua paz a nos envolver. Que o teu Santo Espírito nos conduza ao centro da tua vontade, ao pleno conhecimento da verdade. É a nossa oração, que nós a fazemos cheia de gratidão, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Quero destacar aqui com os irmãos o versículo 8, que diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Mãos santas. Mãos santas porque a palavra santo, a palavra santidade, ao se referir a nós, diz respeito à nossa separação, ao nosso propósito especial diante de Deus. Somos um povo santo porque fomos separados para a adoração de Deus, temos o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo está falando que devemos orar com propósito, que a nossa oração tem um sentido correto. E nesse trecho, quando ele fala a Timóteo, ele nos lembra especialmente de orarmos pelas autoridades. Desde no segundo versículo, ele diz que essas orações por todos os homens, mas especialmente pelos reis e todos os que exercem autoridade, ele está lembrando de que o nosso Deus é um Deus que dirige a história, cujas autoridades, os poderes momentâneos, estão sob a autoridade de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo essa carta, já provavelmente no seu último ano de vida, ele tinha uma história no qual ele havia sido convencido de que Deus está acima dos poderes humanos. Você vai se lembrar que o rei Agripa, o rei Festo, o governador Festo, eles tratam Paulo com deferência. Quando Lucas registra que houve aquele naufrágio, que eles foram parar na ilha de Malta, Lucas registra que eles foram tratados com grande benevolência, com grande bondade pelo povo e pelas autoridades daquela ilha. Paulo descobriu que ao longo do tempo as autoridades são usadas por Deus, inclusive para fazer os seus propósitos serem alcançados. É por isso que Paulo diz, olha, as autoridades, elas podem até nos perseguir, mas elas não sabem que estão sendo usadas ou que são um meio pelo qual Deus vai realizando a sua vontade. Sim, meus irmãos, quando levantamos mãos santas com propósito, estamos indo diante do Deus Criador de todas as coisas, mas especialmente uma convicção dentro do nosso coração que o nosso Deus dirige a história, que Ele inclina, como diz Provérbios, o coração do rei para onde bem lhe aprouver. É assim que este Deus dirige todo o tempo para que os seus propósitos sejam cumpridos. Alguém já disse que Pedro, quando estava preso e dormia, e tendo a perspectiva de ser decapitado na manhã seguinte,
Ele dormia porque ele tinha essa convicção no coração. O Senhor Jesus havia dito a Pedro que quando ele fosse velho, ele seria conduzido por outras pessoas. Então Pedro dormia porque pensava consigo mesmo. Jesus disse que eu vou ficar velho. Então o imperador, o sinédrio, as autoridades deste tempo não têm poder de fazer com que eu morra agora. Primeiro eu vou ficar velho, como disse Jesus, para depois morrer. E esta é a convicção que Paulo pede para que nós tenhamos quando vamos orar, que nos apresentemos com esta convicção, separando este tempo com propósito, sabendo que há um sentido naquilo que fazemos. Antes de tudo, e é importante compreender isso, que toda a nossa luta, toda a batalha que a igreja tem, que você e eu temos, ela se inicia na oração. Para que a nossa oração não seja vazia, nem sem sentido, mas plena de convicção e propósito, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Lembre-se que a solução de qualquer problema começa com a oração. A oração é o início da solução de qualquer problema. E o apóstolo Paulo está falando isso. Antes de tudo, antes de você se revoltar contra as autoridades, contra o que está acontecendo no nosso tempo, antes de você perder a sua fé, antes de você soltar uma palavra errada diante de Deus, antes de você se desesperar, você deve fazer sua súplica, sua oração, sua intercessão e ir diante de Deus com ações de graças. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala quando escreve sua carta aos Filipenses. Lembrando desse tempo de dificuldade, de perseguição, de lutas, ele diz isso: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É desta forma que a nossa vida, nosso aproximar-se de Deus, deve vir com a oração, deve ser através da oração. Antes de tudo, antes de qualquer questionamento, antes de qualquer ideia, antes de qualquer plano mirabolante, vá a Deus. Ele pede que essas orações, estas súplicas sejam feitas por todos os homens. O nosso Deus que dirige a história de cada um e de todos os homens, de todas as pessoas. É por isso que ele diz que devemos levar isso, e inclusive dos reis, das autoridades, daqueles que infelizmente são tomados por esta ilusão que o poder pode trazer, de que são poderosos, de que são onipotentes, de que podem todas as coisas. Estes reis também estão nas mãos de Deus. Estas autoridades também estão ali, porque cremos num Deus soberano, um Deus que dirige a história. E a nossa oração, por isso levantar mãos santas, com um propósito, com um sentido, não exatamente para irmos a Deus levar as nossas questiúnculas, mas para pensarmos, ó Deus, junto com a mente de Deus, junto com os propósitos de Deus, junto com o desejo de Deus, que, como diz o apóstolo Paulo, é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a verdade que é Jesus Cristo, a verdade que se manifesta na obra que Jesus Cristo realizou e que pode fazer com que todos os homens retornem o seu coração e a sua vida para Deus. É por isso que ele diz, nós oramos para que Deus manifeste o seu poder, para que Deus dirija a história, para que Deus intervenha naquilo que nós precisamos para termos esta vida pacífica, tranquila, diante de Deus, para podermos viver piedosamente e com dignidade. Assim, estamos expressando aquilo que Deus, podemos com a nossa vida digna e tranquila, expressar esta verdade da parte de Deus.
que o único caminho, verdade e vida é Jesus Cristo. E que é esse único caminho, verdade e vida que conduz cada um à presença de Deus. O apóstolo Paulo nos fala então que esta verdade tem motivado o seu coração. Pense que o apóstolo Paulo tem 30 anos de vida cristã neste período. E ele está dizendo exatamente isso. Ao longo destes 30 anos, diante de todas as perseguições que sofri, eu descobri que antes de tudo, nós precisamos orar a Deus. Ele vai cuidar dessas autoridades, inclusive aquelas que nos são oponentes. Nada fugiu ao controle de Deus durante todo este período da minha vida. Devemos orar a Deus, levando a vida destas pessoas que têm autoridade à sua presença, para que nós possamos ter esta vida tranquila, pacífica, cheia de piedade, de bondade e dignidade, para podermos ir pregando e mostrando ao mundo, levando esta verdade a todas as pessoas, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, aquele que se encarnou, viveu, proclamou este evangelho, morreu na cruz pelos nossos pecados e foi ressuscitado ao terceiro dia. Diante disto, e Paulo diz, olha, eu fui designado pregador, apóstolo, enviado de Deus aos gentios, mestre da verdade, da verdadeira fé aos gentios. E a minha vida agora, Paulo está dizendo, tem este propósito, é vivida a partir deste sentido. E diante disso eu quero, pois, concluindo, que os homens, que as pessoas orem em todo tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. A oração centraliza a nossa mente e o nosso coração. Quando vamos à oração, estamos recorrendo a Deus. Estamos abrindo mão das nossas condições, das nossas ideias, dos nossos poderes, para pedir a Deus que venha intervir. Isso organiza o nosso raciocínio, o nosso coração, os nossos sentimentos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, mãos separadas, mãos com propósito, mãos que têm um sentido na oração. Não é uma oração qualquer, mas é a oração dirigida ao Deus Criador, Deus soberano, o Deus que dirige a história, o Deus que dirige o coração dos homens, mesmo os mais poderosos. Todos estes corações estão nas mãos de Deus. E é a oração que nos faz viver essa vida piedosa e digna, sem ira, sem discussões. Vida que se expresse em amor e serviço, como o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu agora sou pregador, apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. A minha vida tem esse sentido, este significado, e eu sirvo desta maneira. E o meu serviço é uma forma de amor. Não preciso discutir com ninguém, eu não tenho raiva nem das autoridades que me perseguem, porque elas estão nas mãos de Deus. Aliás, como ele fala lá em 2 Coríntios, eu agora chego até a me alegrar nas minhas tribulações, nos meus sofrimentos, na minha fraqueza, porque eu sei que Deus está operando graciosamente através dessas circunstâncias. Nada foge ao controle de Deus. Ele é o Senhor da história. O coração mais duro está nas suas mãos. E Ele pode quebrantá-lo. Ele pode trocar aquele coração de pedra por um coração de carne, um coração onde pulsa a verdadeira vida. E é assim que o apóstolo Paulo nos chama para orarmos. Querida igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ouvir aquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Eu quero, pois, que vocês orem em todo lugar. Você aí onde você está, sentado no seu sofá, na sua mesa,
quem sabe embrulhado num cobertor, eu quero que você ore, que você levante mãos santas, que a sua oração dirigida a Deus seja uma oração com sentido, com propósito, trazendo o seu coração, alinhando o seu coração e a sua mente aos propósitos de Deus, sem ira e sem discussões, porque o nosso Deus, Ele deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, esta verdade que nós estamos experimentando nesse momento. Estamos orando, estamos falando com o único Deus verdadeiro, Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus que dirige a história, o Deus que move os corações dos homens, das pessoas. Eu quero convidar você a levantarmos nossas mãos santas neste instante. Separamos este tempo, santificamos este momento diante de Deus. Estamos santificando o nosso coração e a nossa mente diante dele. Vamos também santificar os nossos pedidos, a nossa oração, o nosso anseio diante do Senhor. Fecha os teus olhos onde você está e vamos falar com o nosso Deus. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio que alcançamos através de Cristo Jesus, de podermos entrar na tua presença e derramar o nosso coração, derramar, ó Deus, os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos pecados, colocar tudo diante dos teus pés. Sabedores, ó Deus, de que o Senhor dirige toda a história. O Senhor que criou o mundo é aquele que conduz a história do mundo. Ó Deus querido, traz paz ao nosso coração e ouve, ó Deus, a oração dos teus servos nesta hora. Orações que são separadas para serem colocadas apenas e tão somente na tua presença. Nós te agradecemos, porque do teu trono de graça o Senhor nos ouve, nos enxerga e nos responde. Nós desde já elevamos os nossos lábios em ações de graças, ó Deus, por tudo que o Senhor há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos
Que bom que chegamos juntos a este momento, ao encerramento desta meditação da semana. Eu gostaria de fazer alguns pedidos a você. Primeiro, que você avaliasse este momento e clicasse lá no gostei. Isso vai ajudar a quem está trabalhando para produzir este momento. Isso vai honrar o seu trabalho e vai nos ajudar a melhorá-lo. Também que você compartilhe com alguém. Se você percebe, se sentiu abençoado e percebe que isso pode abençoar alguém também, envie esse vídeo para esta pessoa, para que ela também seja abençoada. E por fim, que você dê uma olhada na nossa seção de comentários. Toda a nossa agenda, a agenda da IBPark, está ali para que você também possa participar conosco. Quero desejar a você um bom restante de semana e que nós nos encontremos em breve. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te envolva com a sua graça e com a sua paz.